Estamos de volta com Impressões, que hoje recebe a diretora superintendente da Agevisa, Glaciane Mendes. Nós já conversamos no bloco anterior um pouco sobre o início da carreira profissional e ficou em aberto a sua escolha pelo mestrado, Glaciane. Exato. O que acontece? Como eu estava nas empresas, trabalhando também de dia, isso em São Paulo, nas empresas, né, na área comercial, e à noite eu dava aula numa faculdade particular de São Paulo, chamada Faculdade Oswaldo Cruz. E aí fui assumindo também cargos dentro dessa universidade, que foi a coordenação do curso tecnológico de alimentos. E aí você vê a necessidade, até por exigência do MEC, e a necessidade de você continuar o seu aprendizado. Aí eu optei em o quê? Voltar a estudar, né? Isso foi em 2011, né, quando eu iniciei novamente o meu mestrado. 2009. Aí eu estudei e entrei para fazer o curso de mestrado na USP, né, que não é fácil. Né? Então, como eu fui uma pessoa que sempre gostou de estudar, isso realmente, mais uma vez, herança do meu pai, né, e da minha mãe, que sempre nos ajudou e nos incutiu isso, fui fazer um mestrado, que não foi fácil. Entrar e nem sair também foi fácil, na área de economia da saúde. Então, era um núcleo interdisciplinar que existe na USP, chamado PRONUT, que é o Programa de Nutrição Humana Aplicada. Passei em primeiro lugar novamente para fazer esse curso de mestrado. Fiz as disciplinas, que não foi fácil, porque eu dava aula durante a noite, coordenava curso, dava aula no Senai à tarde para o pessoal do colégio técnico, que é aquela turminha que fala, que você tem que manter uma liderança, muitas vezes falar muito mais alto que eles, tem uma energia própria da idade. E aí fiz o meu mestrado e terminei então no final de 2011, né? Foi difícil, não foi fácil. A USP realmente é uma universidade que cobra muito, né? E isso me fez adentrar na área da saúde, o que é muito importante para o engenheiro de alimentos. Porque no nosso curso na graduação você vê toda a área de processo, como que se processa bem e faz, como você entrega para uma sociedade um alimento isento de contaminações microbianas, contaminações físicas, né? Mas você não entra muito na área da saúde. Então, por isso que a gente vê hoje uma população que consome muitos alimentos industrializados e que tem fortes problemas epidemiológicos, a começar por sobrepeso, obesidade, diabetes, né? Problemas do coração, hipertensão, câncer, né? Então, eu comecei então a enxergar a engenharia de alimentos de uma maneira um pouco mais crítica, que realmente falta para o engenheiro de alimentos, que do meu ponto de vista hoje é a engenharia que mais está próxima da área da saúde. Por quê? Porque você tem que produzir alimentos sãos em termos microbiológicos, mas também sãos em termos nutricionais, para você não ver aí uma população com esses problemas de doenças crônicas não transmissíveis como essas que eu falei. Então, hoje, todo esse conhecimento que eu fui agregando durante a minha vida é muito importante hoje, que eu aprendi o conceito de saúde, de promoção da saúde, né, no mestrado. Isso foi fundamental. Eu fiz disciplinas dentro da Faculdade de Saúde Pública da USP, que é de tirar o chapéu, onde já saíram diversos ministros ali de dentro. Entendeu? Então a gente vê que realmente isso é fundamental para você conhecer e entender as questões da saúde que envolvem a saúde. Embora seja fundamental, essa discussão sobre a qualidade do alimento que é consumido, ela parece que se tornou mais popular nos últimos anos, né? Há, inclusive, setores da mídia que se especializaram na abordagem desse tipo de assunto, né? Exato. Como é que você analisa a qualidade dos produtos industrializados no Brasil? Essa preocupação com o caráter do alimento saudável, existe de fato ou é matéria só para publicidade? Não, assim, existe de fato e posso lhe dizer, Cláudia, dentro da indústria de alimentos está se passando por um grande paradigma. Por quê? A indústria de alimentos hoje, não só no Brasil e no mundo, ela tem que se preocupar em produzir alimentos
microbiologicamente sãos e etc., mas saudáveis. Então, ela está se readequando para isso. E ela não pode colocar o marketing acima de tudo, só porque ela não tem mais gordura trans, né? Mas tem outros fatores, está rico em sódio, né? Ela tem que se readequar. Por quê? Porque, veja bem, aí eu volto novamente ao passado. Quando eu trabalhei nessa empresa lá do Rio Grande do Sul, eu trabalhei fortemente com os produtos para merenda escolar. Né, dos antigos programas do FAI. Se produzia, eram 7 empresas no Brasil todo que produziam produtos para merenda escolar, né, que eram os pós para o preparo de diversos produtos, de shakes e etc. E naquela época, quando existia um alto grau de anemia ainda no Brasil, os produtos eram muito calóricos, muito salgados, e aí a gente viu uma população de crianças que se acostumou a isso. Entendeu? E aí a gente vê que realmente agora a gente tem que reduzir os hábitos alimentares a nível de sódio, né? Que você tem que reduzir sódio porque a gente vê população aí com problemas de pressão alta e etc, de colesterol, de tudo isso. Então a gente vê que foram hábitos gerados por problemas de anemia, que era forte no Brasil, né? De desnutrição, não só anemia, desnutrição, para mudar esses hábitos alimentares. Então, a indústria de alimentos também tem que mudar. Ela não tem que tentar trabalhar com aquele foco, reduzir o custo da formulação, né? Ela tem que trabalhar realmente com a questão de custear, de você ter isso, mas principalmente pensar no que é bom para a população, né? Por quê? Porque a gente vê um número muito grande de internações. E quem que paga por isso? É eu? É você? Quem que está pagando essas internações no SUS? De pessoas que estão se alimentando erroneamente. Alguém tem que pagar por isso. E aí eu faço um comparativo com a indústria do cigarro. Não é a própria indústria do cigarro que paga as internações através dos impostos? Então, se a indústria de alimentos ela não se preocupar com isso, ela também, né? Isso tem um grande pesquisador que fala isso, que ela também tem que ser impactada com impostos. Ela tem que pagar essas internações. Então, ela tem que se preocupar, sim, com o que ela está produzindo, se ela está causando problemas à saúde da população. Entendeu? Parece um contrassenso, mas se torna cada vez mais comum pessoas obesas e desnutridas ao mesmo tempo, né? Como é que isso é possível? Olha, é possível sim, porque muitas vezes a obesidade é gerada por hábitos errôneos, né, de consumo alimentício, e que muitas vezes existe a falta de micronutrientes, de vitaminas, de sais minerais, então a pessoa pode estar desnutrida em relação a esses micronutrientes. Então, com o obeso, quem está com sobrepeso e caminhando para a obesidade, tem que se fazer um trabalho nutricional muito importante. Por isso que é muito importante o papel do nutricionista em tudo isso, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque sempre existe um embate entre engenheiro de alimentos e nutricionista. E, na verdade, é um trabalho que tem que se somar e não ficar um contra o outro. Porque essa má alimentação, né? Você pode estar consumindo um alimento industrializado que ele está com uma embalagem muito bonita, é enriquecido na formulação, né? Um biscoito enriquecido com cálcio, com ferro e etc. Mas você está, por outro lado, consumindo gordura hidrogenada, está, por outro lado, consumindo corantes artificiais. Então, hoje a gente vê que, por exemplo, as crianças não conseguem nem identificar o sabor de uma fruta in natura, né? Por quê? Porque a carga hoje de aromas para aromatizar, porque todo produto é padronizado em relação ao aroma, então, mesmo num suco de fruta em caixinha, você coloca aroma. Não é que vai fazer mal à saúde, não é, mas pode padronizar o sabor, porque a fruta, ela muda de sabor. Então, você padroniza o sabor e aí você vê que a criança esquece, aquela memória olfativa dela está se perdendo, porque ela não sabe o que é o sabor de um morango de fato, né? A fruta em si. E por isso que esse trabalho a gente também está refazendo muito fortemente aqui na Vigilância Sanitária, na AGVISA, junto com a Anvisa, etc., que é o papel da segurança alimentar e nutricional. Entendeu? Esse papel é muito importante. Estamos ajudando na construção do plano de segurança alimentar aqui da Paraíba. Nesse sentido de você ter alimentos saudáveis, né? Disponíveis e saudáveis. A comida que a gente chama comida de verdade na mesa de uma pessoa, de um trabalhador, de uma criança, de um idoso, etc. O termo fast food ele se tornou muito comum e as redes de fast food são muito frequentadas pelo brasileiro atualmente. Exato. Você poderia citar quais são os tipos de comida? Claro que a gente vai falar sobre marcas, mas os tipos de comida que fazem mais mal à nossa saúde? Sim, eu acho que o que faz mais mal nesse sentido do fast food, que todo mundo hoje almoça fora, é a questão do sal, né?
O sal é muito, o sódio, eu quero dizer. Inclusive o brasileiro tem a mania de pegar o salzinho que tem na mesa e adicionar no seu prato. Isso é um erro muito grande, porque isso, você pode mudar esse hábito, diminuindo esse teor de sódio que você está consumindo. Você vai começar a perceber essa reeducação. Sódio e açúcar, né? Que são dois problemas sérios aí, para que a gente vê dados epidemiológicos respondendo por isso, colocando aí um alto índice de pessoas internadas com problemas do coração, com diabetes. Então, você não precisa agregar mais sal, é só você começar a se reeducar. A educar o paladar. A educar o paladar, né? Isso é um problema sério. Eu acho que é o primeiro deles, né? E aí, em relação a fast foods, a gente tem toda uma rede, né, de fast foods que são respeitáveis pelo crescimento, pelo investimento em tecnologia e etc., mas que realmente você tem que ter condições sanitárias adequadas, né? Ter uma boa manipulação do alimento que você está fornecendo, né? Uma boa condição de armazenamento, de tudo isso. Isso é muito importante. Bom, nós vamos a mais um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre as principais ações da Agência Estadual de Vigilância Sanitária aqui da Paraíba.